Uma costureira comprou tecidos de duas qualidades, gastando ao todo R$ 300. Sabe-se que ela comprou mais tecido de primeira do que tecido de segunda qualidade. Se pelo metro do tecido de primeira ela tivesse pago o preço cobrado pelo metro do tecido de segunda, então ela teria gasto ao todo R$ 180 com o tecido de primeira. Se pelo metro do tecido de segunda ela tivesse pago o preço cobrado pelo metro do tecido de primeira, então teria gasto ao todo R$ 120 com o tecido de segunda. Desse modo, determine a razão do número de metros comprados de tecido de primeira em relação ao número de metros comprados de tecido de segunda. Tudo bem? Digamos que ela tenha comprado X1 metros de tecido de primeira. Então, X1 e pago Y1 reais pelo metro. Isso adicionado a X2 metros de tecido de segunda, multiplicado pelo preço, digamos, Y2 reais pelo metro, isso tem que resultar o total gasto. Veja que o número de metros multiplicado pelo preço do metro determina o total gasto com cada tecido. Tem um detalhe importante, que é o fato de comprar mais tecido de primeira do que de segunda. Então, X1 tem que ser maior que X2. Mas, se ela tivesse pago pelo metro do tecido de primeira o preço cobrado pelo metro do tecido de segunda, teria gasto R$ 180. Isso significa que X1 vezes Y2, que é o preço do metro do tecido de segunda, isso resultaria R$ 180. Do mesmo modo, se ela tivesse pago o preço do metro do tecido de primeira pelo metro do tecido de segunda, teria gasto 120. Então, X2 vezes Y1 é igual a R$ 120. Ok. Agora, a sugestão é trabalhar com a primeira equação, lembrando que queremos determinar a razão do número de metros comprados do tecido de primeira em relação ao de segunda, X1 sobre X2. Então, veja, isolando Y1 na terceira equação, temos 120 sobre X2. Vamos substituir lá na primeira. Então, ficaremos com X1 vezes, no lugar de Y1, 120 sobre X2, mais, isolando-se Y2 na primeira e substituindo, na segunda equação, substituindo na primeira, teremos X2 vezes 180 sobre X1. Isso igual R$ 300. Perfeito. Podemos simplificar e dividir todos os membros por 60. Então, isso acarretará 2 vezes X1 sobre X2, mais 3 vezes X2 sobre X1, igual a 5. Agora, é conveniente que a gente realize uma substituição. Digamos que X1 sobre X2, e é o que nós queremos determinar, seja R. Essa é a razão que nós queremos. Lembrando que R tem que ser maior do que 1, porque, segundo o exercício, a quantidade de metros comprados de primeira é maior do que a de segunda. Então, X1 maior que X2 implica a razão maior que 1. Substituindo, temos 2R mais 3 sobre R, porque X2 sobre X1 é o inverso de R. Então, 3 sobre R, isso igual a 5. Multiplicando-se por R todos os termos dessa igualdade, 2R quadrado menos 5R mais 3
igual a zero. Bom, essa é uma equação de segundo grau, a soma dos seus coeficientes é zero, então uma solução para essa equação é 1. A outra solução é o termo independente 3 pelo coeficiente dominante 2. Perfeito. Mas ocorre que R tem que ser maior que 1, porque tem-se mais tecidos de primeira qualidade do que de segunda. Então, a razão maior que 1 é 3 meios. Então, como resposta, a razão adequada, que indica a razão x1 em relação a x2, 3 meios. Isso resolve o exercício. 3 meios.